estamos dando sequência ao estudo que estamos fazendo em Atos. Hoje pela manhã, o reverendo Kassab pregou no capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 13. Eu quero ler a partir do versículo 13 até o versículo 22 do capítulo 4 do livro de Atos. E nesta noite eu quero olhar para esse texto com os irmãos e irmãs, pensando do poder do Espírito Santo na pregação. O poder do Espírito Santo na pregação, na comunicação do Evangelho. Veja o que o texto nos propõe. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. A pregação do Evangelho é obra de Deus. A pregação do Evangelho é o mandamento de Jesus. A pregação do Evangelho é uma vívida demonstração de fé que advém de um amor cheio de recursos do Espírito Santo para abrirmos a boca e falarmos do que temos visto e ouvido da parte de Deus. Eu quero iniciar meu sermão, a minha prédica nesta noite, convidando o José para dar o recado dele. Vamos ouvir o recado do José. O que está acontecendo? Levanta a cabeça, senhor. Para com essa tristeza. Mande essa depressão embora, rapaz. Isso não faz parte da sua vida, não. Qual é que seja o seu problema, passe por cima dele, atropela. Oi, hoje eu levantei e sabia que o meu dia ia ser pedreira. Um sol de rachar e eu debaixo desse sol roçando aqui, ó, o pátio da fazenda. E tô vencendo. Oi, tem muita coisa na vida da gente que nós precisamos passar por aquilo. Mas nós é vencedor. Deus já dá a cruz, conforme o peso que nós aguenta carregar. Oi, não desanima não. Dá um tapa nessa tristeza, manda essa depressão embora e vão ser felizes, porque a nossa passagem aqui nessa terra, ela é muito curta e logo, logo nós voltamos para casa. Vamos voltar para os braços do Pai, mas vamos ser felizes aqui. Deus criou nós para ser felizes. Não aceita depressão nessa vida, não aceita tristeza. Qual é que seja o seu problema, põe ele nas mãos do Senhor Jesus. Que Ele cuida por você. Chega os machados na roça aí, vem dar risada com nós, manda a tristeza embora e
coloca os seus planos, os seus pensamentos, os seus propósitos diante do Senhor, que Ele vai te levantar, Ele vai te estender a mão. E quando você assustar que não, você está mais que vencedor. Sabe modo de quê, gente? Olha, tem coisa nessa vida que realmente a gente precisa passar. Às vezes, nós pensamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Eu sou uma boa pessoa, eu não mereço isso. Mas é prova. E a gente tem que passar pela prova e dando glória a Deus. Vocês acham que a minha vida é fácil? Oxe, eu atropelo, eu passo por riba dos problemas e dou risada ainda. E o inimigo, ele fica nervoso. Faça isso! Não deixa o inimigo gostar da sua tristeza, da sua derrota, não. Pisa na cabeça dele, levanta a sua cabeça, porque você é filho do dono do ouro e da prata. Você é filho de Deus. E Ele quer te ver feliz. Esse é o recado do Zé. Esse foi o recado do apóstolo Pedro. Esse é o terceiro sermão da igreja. É o terceiro sermão público da igreja de Cristo. O primeiro sermão foi anunciado no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja numa pequena reunião, e naquela pregação mais de 5.000 pessoas vieram ao Evangelho, numa pregação. O segundo sermão foi em frente ao templo, quando, após a cura do coxo, na Porta Formosa, ele apresentou-se perto de João e Pedro, e as pessoas entusiasmadas, extasiadas de ver aquele homem conhecido agora caminhando, ouviram pela segunda vez um sermão efusivo do apóstolo Pedro, anunciando do poder de Deus em Cristo Jesus, que operara aquela obra extraordinária. E agora, por conta desses movimentos novos no meio do povo de Deus, eles são convidados a estarem diante do Sinédrio, diante do concílio maior do judaísmo da época. O concílio, como bem disse o reverendo Ricardo Kassab pela manhã, é um concílio que deveria ser não apenas político, mas sobretudo religioso, que ele deveria dirimir, equacionar, acompanhar e encaminhar os processos de adoração, dirimir dúvidas e encaminhar o povo diante de Deus. Este concílio estava completamente comprometido com as questões e demandas políticas e mundanas que de longe não representavam a expressão vívida do poder de Deus no meio do povo judeu. E foi este Sinédrio que condenou, que acusou e condenou Jesus e o entregou nas mãos do Império Romano. Estas pessoas, e agora, diante do que Deus está fazendo, através da proclamação do Evangelho, através do movimento do poder de Deus, agindo na história, no curso da história, ante os seus olhos, novamente, eles são incomodados, eles são chamados a encaminhar agora a igreja de Cristo, discípulos de Jesus, falando sobre o poder de Jesus, aquele que eles crucificaram e mataram. Agora eles estão falando em nome dele, do poder dele, do Cristo ressuscitado, e isto obviamente é inaceitável para o Sinédrio. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma pérola, porque Deus está tirando o seu povo das amarras, dos agrilhões, do aprisionamento de uma estrutura religiosa falida, fracassada, inoperante, inexpressiva, apenas processos religiosos, e gerando vida, e gerando uma expressividade gloriosa do poder de Deus na vida de homens e mulheres simples, absolutamente simples, como José. Como esse José que fala na nossa cultura, numa linguagem extremamente simples, com alguns erros da língua portuguesa, mas que traz uma mensagem poderosa, de uma alegria extasiante, porque ele proclama Jesus.
E nessa noite eu quero pensar com vocês aquilo que o apóstolo Pedro, respondendo ao Sinédrio, diz: considerem se é razoável ouvirmos antes a vocês do que a Deus. Considerem se faz sentido o que vocês estão querendo me imputar. Considerem se faz sentido o que vocês estão exigindo de nós, que nós nos calemos, que nós amordecemos a nossa boca, que nós tapamos os nossos ouvidos, que nós não venhamos a fazer e falar daquilo que Deus tem feito em nós, do que Deus tem feito, do que nós temos visto e ouvido. E este santo encorajamento está fincado, está enraizado, está solidamente estabelecido em 2 valores, e é nisto que eu quero nesta noite comunicar a você. 2 razões pelas quais o apóstolo Pedro e o apóstolo João ousaram abrir a boca e falar e proclamar o nome de Jesus, o Deus ressurreto. Em primeiro lugar, a primeira razão é que eles nutriam um profundo amor por Jesus. Havia no seu coração, havia na sua alma, havia na sua mente uma expressão vívida da presença de Jesus em suas vidas. A vida deles foi transformada, foi modificada. Eles tiveram um encontro genuinamente transformador em suas histórias. João, que era chamado filho do trovão, se tornou João. Pedro, que era Simão, se tornou Pedro. Esses homens pescadores, simples pescadores, Jesus os olhando, falou: vinde após mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. E eles estiveram aos pés do mestre, e ali nesse processo de caminhada com o mestre, de jornada de pessoalidade, de encontros e de aprendizado, de estar bebendo e ouvindo e escutando e recebendo e sendo profundamente transformados na sua mente, no seu coração, na alma sendo acolhida, abraçada, dando a dignidade que Deus havia dado a eles, Jesus valorizando a sua história pessoal, resgatando eles da margem da história, colocando-os na centralidade da história da salvação. Eles tiveram essa rica oportunidade, essa bênção de serem chamados da sua mediocridade, da sua circunstância, sendo eles humildes pescadores, e foram convidados a entrarem e participarem da centralidade da obra de Deus na história, sendo eles quem eram, sabendo eles das suas limitações, das suas dificuldades. Pedro vai passar por experiências profundas com o mestre, às vezes impetuoso, cheio de vontades impetuosas, falando às vezes fora do tempo, dando palavras bonitas, respostas lindas ao Senhor. Mas ele vai dizer corajosamente naquele encontro de Jesus no lago Tiberíades: Senhor, eu o amo como eu sou, do meu jeito. Eu não o amo com o amor que o Senhor me ama, mas eu o amo. Eu amo assim, como eu sou, com meus prejuízos, com os meus pecados, com as minhas tragédias, com as minhas debilidades, com as minhas inconsistências, mas eu o amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Esse amor que não é fruto de um discurso retórico, esse amor que não é fruto de palavras bem escolhidas, bem selecionadas para impressionar o mestre, e o mestre teve que dar uma
cavucada para que ele pudesse ser honesto, sincero e genuíno. E então ele vai, de fato, dizer: eu gostaria de amá-lo de um jeito diferente, como o Senhor me ama, mas eu não consigo, então eu amo do meu jeito. E Jesus: é do seu jeito que eu quero que você me ame. E é assim que eu quero você. Como você é, como você está, do jeito que você está, porque é a partir de você que nós vamos pastorear o meu rebanho. Ó meus irmãos, ó minhas irmãs, com certeza Pedro está lembrando-se daquele episódio de Jesus, registrado no capítulo 15 de João, sobre a videira verdadeira. Jesus vai dizer aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Ele vai dizer: todo o ramo que está em mim, o Pai o poda para que ele produza mais frutos ainda. E ele vai dizer nesse texto, olha, João 15, no versículo 13, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Certamente Pedro está sendo visitado na sua memória. E ele então, impregnado de amor, impregnado de paixão, impregnado da graça de Cristo que o chamou, que o tirou da sua mediocridade, da sua vã vileza de vida, e o transportou e o colocou na centralidade da história da salvação. Esse homem indigno, incapaz, inconsistente, cheio de fragilidades e inconsistências, ele vai ter essa profunda experiência do amor de Cristo em sua vida pessoal, e então ele vai estar com os apóstolos, com os discípulos de Jesus em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. E quando vem o poder do alto, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo move, o Espírito Santo derramado, o Espírito Santo vem sobre cada um daquelas pessoas ali reunidas. O derramamento do Espírito Santo é para cada um e para todos os que são salvos em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que converte e que derrama a graça de Cristo, e esse selo do Espírito Santo é o amálgama da graça de Cristo em nós, é o selo de que nós pertencemos a Cristo para com Deus. E esse Espírito, ele nos dá essa capacitação para proclamar o quê? Esse amor. O apóstolo Pedro, corajosamente, olha o que ele vai dizer, olha o que está no capítulo 4, os versículos que foram bem pregados hoje pela manhã, pelo reverendo Kassab. Veja o versículo 8 do capítulo 4, olha lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele abriu o seu peito, ele abriu o seu coração, ele rasgou o seu peito e ele testemunhou, ele falou do que está dentro de si, ele corajosamente, impetuosamente falou daquilo que está dentro da sua alma, que está impregnado no seu coração, que está na sua alma, que está latente na sua memória, da obra salvadora de Cristo. Ele corajosamente confrontou a autoridade religiosa do povo judeu do seu tempo e disse: vocês crucificaram, vocês o rejeitaram, vocês o entregaram aos romanos, vocês
vocês não o aceitaram, mas é em nome dele, é por ele, e é ele que está fazendo o que vocês estão vendo, e agora estão nos acusando. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. É o amor que nós temos a Jesus que nos impulsiona a proclamá-lo, a vivê-lo e a dizer ao mundo que quem salva é só Jesus. Se não houver esse amor latente no teu peito, se não houver esse desejo profundo de partilhar, de compartilhar, de abrir, de sair de dentro de você aquilo que Deus encheu a sua alma, transformou a tua vida, o que nós vamos dizer? O que nós vamos falar? Do que adianta falar? Qual seria a nossa fala, se não for a fala do poder de Deus em Cristo Jesus, que salva, que cura, que transforma, que renova? Nós falamos porque nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quero dizer para você que este santo encorajamento é obra do Espírito Santo, que faz vencer as nossas dificuldades e as nossas diferenças diante das pessoas. Eu fico olhando esse vídeo. Esse José, ele poderia falar tantas outras coisas no seu recado, falar sobre depressão, falar sobre tristeza, de tantas outras formas, mas ele abriu seu coração na sua simplicidade, na sua singeleza. Naquele dia ele amanheceu iluminado, irradiante, cheio de alegria, e ele falou: eu vou falar de Deus, eu vou falar daquilo que traz sentido para a minha vida, aquilo que me dá sustentabilidade na crise, aquilo que me afirma na história, aquilo que me dá condições de avançar, apesar da tristeza, apesar das tragédias, apesar das condições adversas. Eu falo daquilo que está em mim, do Deus que em mim habita. Ô meu irmão, ô minha irmã, quem faz isso? Isto é obra do Espírito Santo. Um crente que ama a Jesus é movido pelo Espírito Santo a falar daquilo que está dentro de si. E talvez hoje seja a grande fragilidade da igreja. Talvez hoje seja a grande fragilidade dos nossos encontros pessoais. Porque falamos sobre tantas coisas, não é verdade? Às vezes falamos do clima, da temperatura, falamos do futebol, falamos da política, falamos disso, falamos daquilo, falamos da igreja, às vezes falamos mal da igreja e costuramos a vida de fulano, beltrano, e não falamos de Jesus, e não entramos na conversa principal, e não abordamos aquilo que de fato faz sentido, que altera, que modifica, que transforma a vida do vizinho, a vida do familiar, a vida do colega de trabalho. É a palavra de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu louvo a Deus porque Deus tem movido uma geração diferente nos nossos tempos. Deus continua soprando o seu Espírito sobre a igreja. E eu tenho convivido com alguns colegas que têm sentido. Essa semana 2 colegas vieram para dizer: pastor, eu estou orando para que dizer para Deus: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não sei se você está contente com o seu processo de pessoalidade com o Evangelho. Eu não sei se você está, de fato, conformado com o modo pelo qual Deus está agindo na tua história. Eu não sei se você está, de fato, muito satisfeito, saciado, se há uma saciedade, uma plenitude da graça de Deus dentro de você. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você não sente um encorajamento para falar do poder de Deus na tua vida, se você não sente e talvez nem considere a possibilidade de testemunhar do Evangelho, da obra de Deus na tua vida, para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua colega de trabalho, para o seu familiar, eu quero dizer para você que alguma coisa está errada, e não é com o Evangelho, e nem com o Espírito Santo. Ô meu irmão, ô minha irmã, Deus está fazendo algo extraordinário na história do povo seu. Ele está tirando
a preciosidade do Evangelho, da graça de Deus, de uma estrutura morta, de uma estrutura falida, de uma estrutura oca, de processos religiosos mortos, e vivificando, renovando, soprando o Espírito Santo em pessoas humildes e simples como Pedro e João, como eu e você. Eu quero dizer para você que se a sua relação com o Evangelho consiste tão somente em reuniões de adoração, em tempos de celebração e ajuntamentos, quero dizer para você que há uma pobreza, há uma inanição, há um prejuízo na sua relação de fé, porque o Evangelho é muito mais do que isto, é muito mais do que isto. Agostinho vai falar da sua precariedade, da sua inconsistência, da sua inanição espiritual. Ele vai falar, ele vai dar palavras aos sentimentos. É um teólogo, filósofo que mais atribui expressões a sentimentos e pensamentos da alma humana de um pecador. Ele vai dizer: ó amado da minha alma, sê propício a esse miserável pecador. Ofereça-me a graça da tua santa presença em minha pecaminosidade. Pedro, quando abre a boca, o que exala do seu coração, o que exala da sua alma, é esse poder. São palavras cheias de poder, palavras cheias de autoridade, que confrontam o pecado da sua cultura, que confrontam o pecado dos seus líderes religiosos. Ele está rompendo com um processo comprometido, distanciado do poder e da graça de Deus, e ele revela um outro poder, uma outra graça, que não está presente no concílio, que não está dentro da estrutura, mas que está confrontando, está desafiando os poderes humanos pelo poder de Deus, na força do Espírito Santo. É isso que você precisa fazer dentro de casa, é isso que você precisa fazer na vida do teu pai, na vida da tua mãe, na vida do teu filho, na vida do teu cônjuge. Falar desse poder que transformou a sua história, que modificou as suas estruturas, que tirou, que rompeu com a podridão dos seus pensamentos, que oxigenou o seu coração, que pastoreou a sua alma. Você precisa falar desse poder de Deus, porque você o ama, porque Ele o amou primeiro, e Ele fez esta obra na tua vida. Você precisa compartilhar isto para as pessoas. É assim que Jesus diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em Judeia, até os confins da terra. O Evangelho continua prosperando sim, graças a Deus. O Evangelho continua prosperando sim, porque há pessoas que amam a Jesus ao ponto de colocarem o seu futuro nas mãos de Jesus. Pessoas que confiam o futuro de sua família, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua esposa nas mãos de Deus, e partem a regiões longínquas, distantes. Desde sempre Deus está levantando dos nossos bancos, levantando diante de nós homens e mulheres que ousada, corajosamente avançam para todos os rincões do mundo para falar da singeleza, da simplicidade, mas do poder do Evangelho, porque o Evangelho salva e transforma. Oh, meu irmão, isso quem faz é porque ama a Jesus Cristo. Hoje está conosco aqui o reverendo Carlos Orlando, e ele poderia estar pleiteando qualquer uma das igrejas da nossa cidade, porque ele tem competência para tal, mas esse homem voltou a essa cidade para plantar uma igreja. Isso é coisa de Deus. Para iniciar um processo de participar de um processo nascedouro de uma nova comunidade presbiteriana em nossa cidade. Eu lido com vocações, e uma das coisas mais belas que eu consigo ver na vida da igreja é que Deus lida com pessoas que aos nossos olhos não são consistentes. Aos nossos olhos nós olhamos com certa desconfiança, nós olhamos com certo desdém, mas a obra de Deus na vida dessas pessoas vai crescendo e vai geminando, e alguma coisa nova vai acontecendo, e de repente essas pessoas abrem, destampam a boca e começam a falar do poder de Deus.
Eu fico pensando, Jessé, quando foi visitado pelo profeta Samuel, e Samuel confrontando todos os seus interesses em colocar um dos seus lindos filhos, Samuel disse: é o caçula. Oh, meu irmão, nós precisamos olhar com o olhar de Jesus. O Sinédrio, olhando para aqueles homens, ficaram estupefatos, porque quem eram eles? Quem eram eles? Galileus, incultos, não foram treinados, não passaram pela escola da teologia, não foram diante dos rabinos da Torá, não, eles foram forjados na história da vida, eles foram na dinâmica da história pessoal. Cristo foi trabalhando no seu caráter, na sua personalidade, na sua história pessoal, e nessa relação de vida na vida. Eles abrem a boca e falam do poder de Deus, e eles ficaram estupefatos. Eles estiveram com Jesus, e nada puderam fazer, sabe por quê? Porque quando Deus age, quando Deus opera, ninguém pode dizer o contrário. Quero dizer para você nesta noite que você precisa abrir a sua boca, você precisa falar das grandiosidades de Deus para a sua família, para os seus amigos, para os seus parentes, porque você ama a Jesus. Eles fizeram isso porque eles estavam impregnados, cheios de amor a Jesus. É um amor corajoso, corajoso. E sabe o que é coragem, meu irmão? Coragem não é ausência de medo. Eu coloquei no artigo da igreja desse domingo um texto do reverendo Carlos, que foi muito proposital na minha fala hoje. Ele fala que, no texto dele, que o medo, a coragem é o enfrentamento do medo. Não há como proclamar o Evangelho com esta santa ousadia, sem essa santa ousadia do Espírito Santo. Não há meias palavras para falar do Evangelho, porque o Evangelho ele é contracultural, ele é agressivo, ele confronta as estruturas do pecado, ele confronta as estruturas do mal, ele confronta a cultura humana, porque ele é do céu, ele é do alto, os valores são mais altos. E aí, se você está sendo tratado, movido, transformado por esse Evangelho, você tem a capacidade, pelo Espírito de Deus, de abrir a boca e proclamar deste Evangelho. Paulo, escrevendo para Timóteo a sua segunda epístola, já na fase final da sua vida, ele vai dizer para Timóteo no capítulo 4, prega o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, em boas circunstâncias ou em más circunstâncias, prega o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, prega o Evangelho. O que nós precisamos na nossa cultura não é adocicar o Evangelho, não é apenas falar da igreja, falar da sua denominação. As pessoas estão cansadas de, olha, hoje tem tantas igrejas de tanto gosto, há tanta facilidade de encontrar uma igreja. As pessoas não querem saber da igreja, as pessoas não querem saber, necessitam de Jesus, da graça salvadora de Jesus. Uma igreja séria, um cristão sério, um cristão convertido, ele não precisa ficar defendendo os seus pressupostos teológicos, a sua identidade denominacional. Ele prega a Jesus, o ressuscitado. Isso faz toda a diferença. É a simplicidade da comunicação do Evangelho que muda e que transforma a vida da pessoa, porque nós estamos cheios de Jesus, nós estamos transbordando de Jesus, e o Espírito Santo nos dá essa santa ousadia. Mas o segundo lugar, além desse amor corajoso por Jesus, a segunda ideia é que eles se importam com o que Deus se importa. Eles estão conectados com o que Deus está fazendo. Se por um lado eles amam a Jesus, então eles falam do poder de Jesus, agora eles estão se importando com o que Deus está fazendo. Veja, o que é o Evangelho senão a manifestação, senão a revelação especial de Deus na história? O que é o Evangelho senão a pessoa de Jesus, a sua vida, o seu ministério, a sua obra? Senão o Deus que desceu do céu e entrou na história? O que é o Evangelho senão essa missão de Deus na vida do seu Filho?
E quando nós lemos as Escrituras, o que nós vimos? Nós vimos de Gênesis a Apocalipse, Deus em missão. É a Missio Dei agindo na história humana, é Deus agindo na história do homem, alcançando o homem, alcançando o ser humano, trazendo da sua tragédia, da sua vileza, da sua condição, é Deus resgatando, reatando a sua relação de amor para com o ser humano. E o que é Abraão, senão o pai da fé, aquele que Deus chamou, tirou da sua mediocridade, o colocou na história da salvação? O que é Abraão, senão o pai de uma grande nação que Deus prometera, e Deus fez a partir de Abraão um povo para si, e o povo de Israel, nós vemos Deus caminhando com todo esse povo durante toda a história do Antigo Testamento. Deus é um Deus missionário que está voltado, ocupando-se dos seus que estão na terra. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Jesus é o Deus em pessoa, Deus visitando a história. É Deus se esvaziando da sua glória para encher-se da nossa pecaminosidade. O que é a obra de Cristo, senão uma demonstração profunda, cabal do amor de Deus pelo perdido, pelo pecador, pelas ovelhas perdidas que Ele está indo atrás? Isto é a pregação que grita em todas as páginas da palavra de Deus. É esta mensagem que é proclamada na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É um Deus amoroso que parte em busca do seu povo, que vem buscar o seu rebanho. E Jesus é o enviado de Deus como filho amado, obediente, o segundo Adão obediente, que cumpre, que executa, que aproxima, que reconcilia, como nós cantamos nessa noite aquela linda canção. Não é? Amou-me. Pedro e João estão confrontando o sinédrio, porque eles estão ocupando-se daquilo que Deus está se ocupando. Enquanto o sinédrio está ocupado com atender aos desejos do Império Romano, fazer negociatas com a vida do povo, oprimir o povo financeiramente, pagar tributos e extorquir tributos do seu povo, fazer política eclesiástica, fazer política nacional, política internacional, Deus está com a agenda voltada para o seu povo. E eles encontram uma pessoa que era muito conhecida. Aquele coxo na Porta Formosa era um espetáculo horroroso de uma fé falida, de uma cultura religiosa sem a graça de Deus. E quando esses homens, abordados por este coxo, eles falam: olha para nós. Eu não sei se você tem esse santo encorajamento de confrontar as pessoas da cultura e dizer: olha para mim. Diz que Francisco de Assis, quando foi visitar a Santa Sé, a Catedral, a Basílica de São Pedro, no encontro com o Papa, ele ficou espantado com a riqueza, com a suntuosidade da Basílica de São Pedro. E diz o Papa que disse para ele: nós não podemos dizer que não temos ouro nem prata, não é? E Francisco de Assis disse para o Papa também: também vocês não podem dizer ao paralítico: levanta e anda. Essa é a grande tragédia da igreja. Quando nós estabelecemos uma agenda pessoal, que não é agenda de obediência e de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, nós perdemos a autoridade na proclamação do Evangelho. E essa é a grande tragédia de muitas famílias, que partem em busca de recursos financeiros, que estabelecem um ritmo de vida buscando estabelecer-se financeiramente, enriquecer-se, oferecer futuro melhor para os seus filhos. Isso é digno, isso é decente, isso é justo, isso se procura buscar, mas sem transigir os valores do Evangelho, sem comprometer a graça de Deus na nossa vida, sem abrir mão dos valores da fé que nos trouxeram até aqui. Meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer isso para você nesta noite. Esses homens
tiveram suas vidas transformadas. Eles eram pescadores de peixes, Deus os transformou em pescadores de homens, e eles estão no exato lugar, no exato momento onde eles deveriam estar, fazendo exatamente aquilo que eles deveriam fazer, proclamando das virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eles, ao encontrarem aquele coxo, eles olham para nós: não temos ouro e não temos prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Precisamos ter esse santo encorajamento, este santo encorajamento. Quer dizer para vocês que esses 2 discípulos foram ousados, foram corajosos, eles deram um nó na mente e na teologia daquele sinédrio. Eles emudeceram, eles calaram aquele sinédrio, porque não havia onde eles pudessem pegá-los no contrapé, apenas senão em ameaçá-los, em dar advertências, em confrontá-los na ousadia da proclamação do Evangelho, porque eles não tinham, porque o povo estava envolvido com a obra de Deus através da igreja nascente. E então eles ousadamente vai dizer: considerem vocês se é sábio ouvir em vós e não a Deus. Aquele coxo poderia ser atendido, poderia ser retirado da Porta Formosa, porque estava contrastando terrivelmente com a suntuosidade do templo e com a tragédia da vida humana. É um escárnio diante de Deus ter um mendigo à porta de um templo suntuoso. Pedro olhou para a vida deste homem. Eles estão comprometidos com o que Deus está comprometido. Eles estão comunicando daquilo que Deus está comunicando ao mundo. E a minha pergunta para você nesta noite é: qual é o foco da tua vida? O foco da tua vida está em si mesmo, nos seus próprios projetos, nos seus próprios desejos de avançar para a vida sem considerar os projetos e os planos de Deus para a sua história? Esta é a grande dificuldade, uma inanição que nós vimos na igreja, que é querer e não viver e não ser aquilo que Deus quer que sejamos. Esses homens foram ousados porque eles abriram mão dos seus negócios, eles abriram mão da sua atividade principal para fazer a vontade de Deus. Quer dizer para você que tem o seu negócio, que tem a sua atividade profissional, que tem o seu comércio, ou você tem a sua clínica, ou você, seja lá o que for, se você é cristão, meu irmão, se você ama Jesus, você faz do seu negócio, você faz da sua atividade, você faz o exercício da sua atividade profissional uma atividade missionária para a glória de Deus. Este é o verdadeiro sentido da vida. Deus nos tira da nossa tragédia humana e nos coloca no reino do Filho do seu amor para sermos testemunhas dele. E então os nossos ajuntamentos, o nosso culto de adoração, as nossas celebrações de ajuntamento, elas são para nós um momento de firmarmos a nossa identidade como povo de Deus, mas também para treinar-nos, para habilitar-nos, para movermos para o mundo, para sairmos de nós mesmos e ousada e corajosamente fazermos a vontade de Deus na nossa geração. A igreja, ela não é igreja para si mesma, ela não é igreja voltada para as suas próprias necessidades, senão ela é enferma, ela adoece, e quando ela fica envolvida consigo mesmo, com seus processos internos, ela é chamada para agredir o mundo, para ir para o mundo com o evangelho poderoso, transformador, porque quem salva é só Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja encarnada, é uma igreja vivenciada, é uma igreja que está plena de Deus, plena da graça de Deus, amando a Jesus e abrindo a boca para proclamar que quem salva é só Jesus.
Por isso que nós estamos avançando na plantação da igreja, por isso que nós estamos acolhendo vocações, é por isso que nós estamos investindo em missões fora do Brasil, porque nós cremos que esta igreja é para o mundo, ela é a partir de Deus para o mundo, ela é boca de Deus, ela é movimento da graça de Deus para o mundo, não é para o nosso deleite pessoal, não é para o nosso deleite familiar, ela é agência de Deus para o mundo. E é assim que nós entendemos uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a nossa igreja. Mas que Deus abençoe a sua família. Que vivamos uma vida de amor a Jesus. E que nos importemos com aquilo que Deus se importa. As demais coisas nos serão acrescentadas. Amém.